Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais. Na aula passada, nós estávamos falando sobre energia. Vocês viram os tipos de energia, as fontes de energia. E agora a gente vai dar continuidade a esta videoaula. Vocês viram que a energia ela pode ser renovável quando ela sempre vai existir, como, por exemplo, a luz do sol, o vento, a energia térmica, geotérmica e a energia das marés. Já a energia não renovável, o nome já diz, ela não é renovável. A qualquer momento ela pode acabar. E dentro dessa energia está o petróleo, o carvão mineral, que é o carvão feito na natureza, né? A energia nuclear, que é obtida por meio de substâncias, né, radioativas. E o gás natural, toda vez que você for a um poço de petróleo, a primeira coisa que você tem é o gás. É o gás que vai sair dali e também no processo de refinamento, ao aquecer o petróleo, a primeira coisa liberada é o gás natural. Então, essas são as fontes de energia não renovável, também chamado de combustíveis fósseis. Por quê? Acredita-se, há uma teoria de que o petróleo, ele surgiu da decomposição, né, de seres vivos que foram se decompondo ao longo de milhares de anos nas profundezas da Terra, sob altas temperaturas e pressão. Ou seja, existe uma teoria de que as árvores, dinossauros, outros seres vivos de outrora, né, de milhões de anos atrás, no decorrer do tempo, né, de decomposição, dentro de altíssimas temperaturas e calor, fundiram-se a ponto de condensaram-se, desculpe, a ponto de formar esse líquido preto chamado petróleo. E é o petróleo que fornece para nós a gasolina, o óleo diesel, o gás natural, asfalto, entre outros elementos. O petróleo, ele é matéria-prima para várias substâncias, né, aqui no nosso cotidiano. E acredita-se que o petróleo vai acabar. E na outra aula eu disse para vocês que um dos motivos pelos quais os Estados Unidos vivem em guerra com os Emirados Árabes é por conta do petróleo, né? Se eles conseguirem roubar a terra ou ganhar a terra na guerra, eles não vão comprar mais o petróleo passará a ser deles, né? E, por outro lado, os muçulmanos chamam a terra de santa, não porque foi a terra onde Jesus passou, mas principalmente por conta do petróleo, tá? O islamismo, né, os muçulmanos, eles usam muito o nome de Alá, a religião, para convencer pessoas a estarem brigando, dando a vida, se for preciso, em nome da terra, mas não é a terra em si, tá? É o que tem debaixo dela, né? Os homens bombas, na verdade, são crianças que são convencidos em nome da religião, em nome da fé, colocar bomba e ir para os Estados Unidos e fazer o terror, igual vocês já viram, né? O Bin Laden, por exemplo, na época das Torres Gêmeas. Enfim, é por conta de petróleo, de ganância, de dinheiro que as grandes guerras movem o mundo, né? E o petróleo, ele é o símbolo de poder e de dinheiro, porque é dele que se tem a obtenção de energia para carros funcionarem, e usinas térmicas funcionarem, e a energia, então, para obter energia, os homens entram em verdadeira guerra, tá? Por conta disso, a energia. Então, observa como a obtenção de energia para a gente é muito importante. E aí, fechando esse assunto de energia, mas continuando ele para um outro prisma, a BNCC pede para que o professor trabalhe prevenção de acidentes domésticos, né? Os acidentes domésticos estão intimamente relacionados à fonte de energia, né? A energia, tanto elétrica quanto térmica, ela pode gerar acidentes, né? Acidentes sérios. Então, vamos aí ver alguns acidentes domésticos responsáveis por crianças se acidentarem ou morrerem. Por exemplo, nunca deixe crianças próximo à área de piscina, né? Mas, professora, energia com piscina, o que tem? Ué, a piscina tem água, e a água é energia potencial, né? Se a criança cai dentro dessa massa de água, ela não vai saber nadar, muito provavelmente poderá morrer afogada. Aqui em Ares, há casos de crianças, né, que morreram afogadas na piscina da própria casa, ali no bairro Jardim Laguna, tem uma situação como essa.
né? Então, é um perigo, tem que ter um cuidado com relação a isso. Outros perigos que podem ter em acidentes domésticos é em relação a baldes com água. Criança gosta muito de brincar com água. E algumas delas gostam de colocar a cara dentro do balde, assim. Eu me lembro do meu filho mais velho, quando pequeno, ele adorava brincar de piscina e botar a cara dentro da piscina. Eu tinha que estar vigiando, porque senão ele poderia, né, se afogar. A temperatura também da banheira, porque a temperatura muito quente não é legal, pode dar queimadura, né, na pele da criança, principalmente se for bebê. Os alimentos, por risco de engasgo, né, a criança pode se engasgar. As escadas é um perigo, né, é um potencial essa escada. E se, dependendo da altura do degrau, se você não estiver observando, elas podem cair das escadas. Não é nunca impedir que elas subam as escadas. Ao contrário, é ensinar a subir e descer, mas com algum adulto por lado, por perto, para que elas não se acidentem, né? As janelas é uma fonte de perigo. Já aconteceu de bebês caírem da janela, de irmãos ou sobrinhos, primos, de 10 ou até menos de idade, pegar um bebê, se aproximar da janela e o bebê cair. Isso já aconteceu, né? Quem mora em apartamento tem que pôr uma tela para evitar esses acidentes. E quando professor e pedagogo, a gente tem que orientar os pais para não deixar armas de fogo em local de fácil acesso, né? No caso do trocador, ter um cuidado, principalmente nas creches, do trocador, deixar a criança sozinha no trocador, antes de trocar a criança, já deixar a fralda, a pomada, tudo que for utilizar ao lado, para evitar de que elas caem do trocador. Certos brinquedos, né, tem que olhar a idade, porque alguns brinquedos muito pequenos as crianças podem engolir e morrer asfixiada porque não conseguiu o brinquedo descer, né, enfim. Pisos escorregadios, tapetes que não são antiderrapantes podem provocar acidentes. Beliche, né, a criança pode cair do beliche. Sacos plásticos têm um potencial muito grande. Criança, o meu bebê mais novo, ele adora botar uma sacola plástica na cabeça. Quando eu vejo, meu coração sai pela boca. Porque eu sempre lembro disso, né? Existem algumas crianças que não conseguem tirar a sacola e acabam morrendo asfixiadas. Então, quem tem criança em casa vive num constante perigo, né? Olha aqui, por exemplo. Pode engolir objetos pequenos, morder o carregador do celular. Há um tempo atrás, passou na TV uma reportagem que a criança colocou na boca a ponta, né, do carregador e morreu. Tá? Houve uma descarga elétrica e ela morreu. O cabo da panela, a mãe ter sempre cuidado de virar para dentro esse cabo, né, para dentro do fogão, nunca deixar para fora, para que essa criança não encoste, ou talvez não toque, para não queimar as mãos, que é a energia térmica que está acontecendo ali. Aqui eu vou ter energia elétrica. As tomadas, elas vieram de uma forma diferente para tentar evitar esses acidentes, né? Mas ainda assim, tem criança que enfia os 2 dedinhos na tomada. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu ia muito na casa de uma vizinha. Chegando lá, um belo dia, os filhos dela pegaram um pedaço de fio que estava lá. O mais velho enfiou na tomada, um fio em cada buraquinho, ou seja, conectou. E o mais novo pegou na ponta. E eu cheguei lá, tava os 2 agarrados, que o mais novo ficou segurando, tomando choque, parecia aquele episódio do Chaves, né? E o mais velho também. E aí eu cheguei, não sabia o que fazer, eu lembro que por impulso eu peguei uma vassoura e puxei o fio. E morrendo de rir, né? Porque eu me lembrei na hora do Chaves. E aí quando ela chegou em casa, ela bateu no mais velho, ficou desesperada, mas pensa. Isso é muito perigoso, né? Dependendo da corrente elétrica, ela te joga para longe, se ela for de alta tensão. Mas se ela não for de tão alta tensão assim, você fica grudado ali, tomando aquele choque, né? Então, os bebês adoram banho de balde, é relaxante, parece um ofurô, né? Mas o pai e a mãe têm que estar por perto, controlando esse nível de água para não passar do pescoço, né? Para não oferecer nenhum risco. Nunca jamais permitir que uma criança puxe qualquer fio da tomada pelo fio, tem que pegar naquela parte mais grossa da tomada em si, né? Para evitar justamente que eles tomem o choque. Então, aqui é o local correto. Se eu puxo por aqui, eu posso quebrar essa borracha, eu posso tomar um choque, né? Em relação ao fogão, tem muita atenção, algumas crianças mexem, então tem que orientá-las que ali é perigoso,
energia elétrica, tem energia térmica, que elas podem se queimar, porque algumas deixam ligado. E quando acontece, o pai ensina e não aprende, tem que fechar o gás na botija para que não ocorra escapamento de gás, que é um outro perigo também. O ferro, né? Muitas pessoas, minha mãe já queimou meu filho mais velho assim, né? Terminou de passar roupa, ao invés de guardar o ferro no lugar quente, alto, de preferência de uma pedra para que ele possa esfriar, colocou no chão. E ele engatinhando foi e queimou a mãozinha, né? Então é algo muito perigoso, é algo muito sério. Outra coisa muito séria é deixar medicamento, né, energia química, em local onde a criança pode pegar. Ah, mas eu deixei em cima da mesa, mas a criança esperta subiu no banquinho que subiu e pegou o remédio da cima da mesa. Eu já fiz isso quando pequena, né? Minha mãe tomou um remédio para emagrecer na época e eu tomei o remédio todo. A sorte que eu não morri, né? Mas eu poderia ter morrido. Isso é muito sério, é muito perigoso, né? Outras coisas também são armários. As crianças adoram brincar de pique-esconde dentro de armários. Eu, quando adolescente também, numa outra casa, numa outra vizinha, eu fui lá ajudar ela a tomar conta dos meninos e a pequenininha sumiu. E eu me lembro que eu vi eles brincando de pique-esconde. E eu falei assim, olha, ela deve estar escondida em algum lugar. E chama e nada. E foi anoitecendo e nada da menina aparecer. A mãe já queria ligar para a polícia. Quando me deu um estalo assim, você já procurou dentro do guarda-roupa? Não. E a gente abriu o guarda-roupa, ela estava lá dentro, dormindo. Ela dormiu, ela se escondeu e dormiu. Então, as crianças não têm maldade. E a gente, que é adulto, tem que pensar nas travessuras que elas podem fazer e buscar conter isso, né? E a minha câmera travou e eu vou ter que parar a videoaula. Olá, queridos. Na aula passada, vocês viram os acidentes domésticos, que é uma recomendação que a BNCC faz para que nós trabalhemos este assunto com as crianças e também com os professores, também com os pais, no sentido de alertá-los, né, para que possamos evitar os acidentes domésticos. Outras fontes de acidente doméstico também produtos de limpeza, né, álcool, ingestão de cloro, de sabão em pó, sabonete, que boa. Enfim, nós temos que ter um cuidado redobrado com os pequenos. E agora, pessoal, nós vamos falar de energia sonora. Uma das habilidades da BNCC é trabalhar o que prejudica a saúde auditiva. E para eu falar de saúde auditiva, a gente precisa falar primeiro do som, da energia sonora, tá? Então, a energia sonora é um tipo de energia que o ouvido pode detectar. O som passa pelos ouvidos como ondas sonoras e são vibrações no ar, né? Para que vocês possam me ouvir, ocorreu uma transformação de energia, certo? Eu comi um alimento que sofreu digestão, que foi transformado em energia dentro das minhas células, né? Através da respiração celular, como eu já expliquei anteriormente. Essa energia vai ser utilizada pelo meu cérebro. O meu cérebro vai pensar no que eu vou dizer, vai emitir uma corrente elétrica que vai chegar através dos neurônios, que seriam os nossos fios, né? A minha corda vocal, e eu vou emitir o som. O som que eu emito pela boca, ele vai chegar até o microfone. Por quê? Porque entre eu e o microfone existe ar. Então, um átomo vai receber, os átomos da atmosfera irão receber essa vibração, né? Esse impulso aí emitido pela voz, e um átomo vai tocando o outro, vai propagando uma onda sonora. Essa onda sonora vai atingir, no caso, vai ficar gravado e você, ao me ouvir, essa onda sonora, ela vai sair do seu telefone, do seu smartphone ou do computador, da fonte onde você está ouvindo essa videoaula, vai se propagar no ar, os átomos do ar vão formar a corrente, né? Vão formar, não é corrente, é uma onda sonora que vai entrar no seu ouvido. Por isso que as nossas orelhas têm esse formato, né? Para quê? Para não deixar o som passar reto, para que o som desvie e entre no meato acústico, de modo que entre no pavilhão auditivo, que é esse túnel, e lá no túnel vai sensibilizar, né, as estruturas que eu vou explicar daqui a pouquinho.
Então, as ondas sonoras, né, elas precisam de matéria para se propagar. É por isso que eu tenho som no ar, eu tenho som na água, mas eu não vou ter som no vácuo, né? Fora do espaço sideral, lá no espaço sideral, fora da atmosfera terrestre, eu não tenho som, eu não tenho, porque não tem matéria lá, não tem ar lá, né? Lá é o vácuo. Então, o som, ele é uma onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar. Seguindo aí, né, o que eu estou dizendo, nós temos o exemplo de alguns instrumentos musicais, né, que você pode estar trabalhando como aluno, reconhecendo o som agudo, o som grave, que também é assunto do FTM de Artes, que eu já trabalhei, né? Se vocês não tiveram aula comigo, vá no meu canal e acesse lá a aula de propriedades da música, tá? Tá no último, na última unidade de artes, unidade 4, tá? Música, teatro e dança, quando eu falo das propriedades da música. Mas os instrumentos musicais, eles vão fazer o quê? Eles vão transformar essa energia sonora, né, em música, eles vão propagar essa onda sonora. E aí a gente tem o de corda, né, a vibração das cordas que vão produzir o som, vibração, energia cinética. Energia cinética sendo transformada em energia sonora. A vibração da coluna de ar que produz o som, no caso, os instrumentos de sopro, como o saxofone, a flauta. Então, se é a coluna de ar que vai produzir o som, é energia química da pessoa que está soprando, se transformando em energia sonora, né? Cinética também, porque nesse instrumento aqui, alguns pininhos vão subir e descer. Percussão, a vibração da madeira, né, pele ou metal produz o som. Então, é energia química que eu tenho que me dá força para bater. Então, é energia cinética que eu vou transformar em energia sonora, né? Então, observa aí as transformações de energia acontecendo. E aí, essa onda sonora produzida, ela vai sensibilizar o meu ouvido, né? Então, eu tenho uma fonte produtora de som, o meio de propagação, que é o ar, e a recepção do som, que é o nosso ouvido, né? Como eu disse para vocês, a orelha, ela serve para desviar o som, para que nós possamos ouvir, para que o som possa sair do ar e ser desviado para que entre dentro do nosso meato, né? Do nosso ouvido. E o que é o som? O som é barulho. Quando eu tenho barulho intercalado com silêncio, eu produzo o som. Então, eu posso produzir o som com as minhas mãos. Eu posso produzir som batendo na mesa. Então, o som eu produzo intercalando silêncio com barulho, ok? Ao bater, as vibrações, a energia mecânica ou cinética vai emitir vai se transformar em energia sonora. E como é que eu ouço? Como é que acontece de eu ouvir? Como eu disse, o pavilhão, né, auditivo, a orelha, vai fazer com que essa onda sonora entre, né, nesse pavilhão auditivo, também chamado de conduto auditivo, tá? Olha aqui, os tracinhos representam a onda sonora, que vai sensibilizar o tímpano. O tímpano é uma espécie de membrana muito fina e sensível, que vai balançar como se fosse a película de um tambor. Ao balançar, ela vai atingir, né, por toque, ela vai tocar, a vibração dela, por energia cinética, vai sensibilizar 3 pequenos ossos, são os menores ossos do corpo humano que temos, que é o martelo, que por sua vez bate na bigorna, que vai estremecer o estribo. E o estribo, ele vai tocar, vibrar os canais semicirculares, que são canais que fazem parte desse osso maior, que é a cóclea.
dentro da cóclea existe um líquido, né? E esse líquido ele fica paradinho quando estamos, né, paradinhos. À medida que a gente está ouvindo, esse líquido ele vai, ó, balançar. E ao balançar, ele vai transmitir esses estímulos mecânicos em estímulos químicos. Esses estímulos químicos, por sua vez, vai atingir, elétrons vão sair, cátions vão sair, e essa substância química, esses elementos químicos que ali estão nesse líquido, vão produzir corrente elétrica, né? Esses íons, esses elétrons que vão ali, né, saírem, esses íons vão sensibilizar o nervo auditivo, que formará uma corrente elétrica, levando o som até o cérebro, e lá o cérebro, né, tudo isso aqui se chama encéfalo, e isso se divide em cérebro, cerebelo, né, córtex cerebral, enfim, não vem ao caso agora. Mas, a grosso modo, o cérebro vai identificar o que trata o som. Enquanto eu estou dando aula, né, Nazarento, do meu marido, está usando a furadeira. Vocês devem estar ouvindo, certamente, né? Então, meu filho, para ajudar, está com a buzina. Vocês conseguem distinguir o som da minha voz, a buzina e a furadeira. É a vida lá fora acontecendo, né? Então, é possível a onda sonora dentro do cérebro ser identificada, o cérebro vai te informar o que é, né? Vai passar para o estado de consciência o som. Se é a voz da professora, se é o marido da professora que teima usar a furadeira, se é o menino perturbado que está usando o apito, enfim, você consegue perceber os tipos de som, né? Se é um som novo, seu cérebro vai ficar prestando atenção. Se surtir emoção, né? Tudo que nos emociona, tanto para o bem quanto para o mal, nos marca e isso vai ficar armazenado. Caso não seja muito importante, ao ouvir novamente, você vai ter uma leve impressão de conhecer o som, mas talvez não vai se lembrar, ou talvez se recorde. Isso vai depender da carga emotiva que isso tem para você, né? Então, basicamente é isso. E aí, pessoal, a gente tem que ter um cuidado, por quê? A BNCC queria que eu trabalhasse, né, a saúde auditiva. De energia pura para a saúde auditiva. Então, eu tive que fazer o quê? Um conectivo, porque a gente precisa de conectar as informações para dar ênfase, para dar sentido aos estudos, certo? Pois bem, para eu falar da saúde auditiva, observa que eu, por bem, achei importante conhecer o ouvido. Por que o fone de ouvido em excesso pode ser mal, pode lhe fazer mal? Porque o fone de ouvido pode estourar o tímpano. E o que é o tímpano, professora? Então, observe que para eu chegar num determinado conteúdo, você automaticamente vai ser meio que obrigado a trabalhar um assunto que não está lá prescrito. E para isso acontecer, o professor precisa ter essa sensibilidade, né? Não é só falar assim, não pode usar porque faz mal. A gente tem que explicar. Então, o fone de ouvido, ele, se usado em excesso, com volume muito alto, por muitas horas no dia, né? Pode inflamar o tímpano. Além de inflamar o tímpano, pode dar inflamação das outras estruturas também, né? Sem contar que esse fone, ele não pode ser compartilhado, a gente sabe muito bem que eles compartilham. E além disso, pessoal, é importante afirmar que não se pode usar com volume muito alto e que certos fones de ouvidos não são ideais, tá? Eles podem atrapalhar. No sentido de quê, professora? Atrapalhar, não entendi. Na verdade, eles prejudicam a audição, tá? Esse fone de ouvido aqui que encaixa lá dentro do ouvido vai lançar uma onda sonora muito mais alta, digamos assim, no volume, do que este aqui. O correto é este fone, que ele vai distribuir melhor essa onda sonora, tá? Então, existem médicos, né, que afirmam isso. E o cuidado dos decibéis, muitos decibéis, um som muito alto,
pode prejudicar a audição. E é importante falar para eles porque, desde muito pequenas, as crianças têm contato com as tecnologias e com os fones de ouvido, né? Acaba, às vezes, sendo um apêndice deles, porque aonde o menino vai, ele tá com o fone pendurado, né? Isso é um problema. Isso precisa ser trabalhado com eles para que eles não manifestem problemas no aparelho auditivo, porque inflamações constantes, otites constantes no aparelho auditivo pode causar até mesmo a morte do nervo óptico, tá? E causar surdez. Então, isso é sério e precisa ser trabalhado com eles. Depois, pessoal, energia potencial. Lembra que eu falei com vocês, né, que a água armazenada, ela tem um constante movimento da pressão entre as moléculas, e essa pressão, a gente também, essa energia ali que está armazenada, né, chamada de energia potencial, né, por exemplo, é muito comum no Faustão, né, de domingo, você está assistindo um vídeo cacetadas, aí vem uma piscina de plástico, tá todo mundo pulando e estoura, né? Por quê? A água por si só já tem pressão. As pessoas pulando aumenta ainda mais a pressão. Essa pressão vai se batendo contra as paredes daquela piscina de plástico, vai chegar uma hora que não vai suportar e vai estourar, né? Então, eu tenho energia potencial toda vez que eu tiver uma energia presa, né? Uma força presa capaz de causar um estrago quando essa força for liberada. Eu já havia falado com vocês da hidroelétrica, que é uma força potencial, né? E aí, como é que funciona? Eu falei de uma forma bem rápida, né? Porque eu queria que vocês conhecessem primeiro o tipo, as classificações, mas agora eu vou falar de uma forma que vocês possam entender. Então, olha só, um corpo de água tem, né, energia denominada de potencial. Essa energia potencial é armazenada, no caso da água, com as moléculas do H2O. No estado líquido, elas estão em constante movimento, como eu já disse para vocês, que a gente chama isso de pressão hidráulica. Além dessa pressão, a massa de água, né, o peso, no caso, as gramas, as toneladas e toneladas da massa de água, também vão formar, né, ser responsáveis por essa energia potencial. Essa energia, ela é usada, né, para mover os geradores hidrelétricos, moinhos e na produção de energia, levantar carros, né, nos lava-jatos, os famosos mecânicos macacos hidráulicos são equipamentos que vão funcionar com a força potencial da água, tá? Então, aqui, olha, a gente tem a grande massa de água no reservatório e uma estreita passagem por onde ela terá de passar. Como é estreita a passagem, é muita água, ela vai passar com toda a força. Essa força vai girar as turbinas, que vão girar, né? As turbinas são como se fossem hélices de ventiladores, né? Só que são gigantes. Essas turbinas vai acionar a casa de máquinas, né? Que, por sua vez, vai produzir a corrente elétrica. E esse gerador, né, da caixa de máquinas vai, então, transmitir a energia elétrica. Você pode ter ela na 120, nos 220 e vai ser distribuído aí para as casas. A grosso modo, é assim que funciona, tá? E dessa forma, aqui, ó, tá vendo o esquema? Turbina, quanto mais alto ela gira, mais rápido ela gira, mais corrente elétrica ela irá produzir. Observa que é 50 metros, né, altura, ou seja, é uma grande quantidade de massa de água para que isso possa, né, estar acontecendo. E aqui, né, nós temos, além da energia potencial, que é uma energia típica da água, né, a água tem outra importância para os seres vivos. Por quê, pessoal? Ela faz parte de um ciclo, que é o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico, pessoal? É o ciclo da água, tá? A água, ela está nos 3 estados físicos da matéria na natureza, estado sólido, líquido e gasoso, né? A água vai acabar, dizem que é verdade. Será que é verdade que a água vai acabar? Gente, a água não vai acabar. Porém, o que pode acontecer é que a água doce no estado líquido disponível para uso dos seres humanos pode não estar disponível. Mas como assim? A ação humana, né, que está destruindo os ecossistemas, rios
rios, lagoas estão evaporando. Muitas dessas águas estão ficando em represas, né? Em usinas hidroelétricas como aquela que eu mostrei. E tudo isso vai tirando a água disponível nos rios e lagoas. Então, não é que a água vai acabar. Ela pode estar na forma de vapor, ou ela pode estar na forma de geleiras, ou ela pode ainda estar, os rios vão para o mar, ou ela pode ir lá no mar, ela vai ficar salgada, né? E a água salgada eu não vou conseguir consumir. Então, a água doce disponível para uso, ela pode sim não estar disponível no planeta, mas não é que ela acaba, ela está num formato que não é ideal para o nosso consumo, né? Então, aqui a gente tem um esquema mostrando aonde está a água no planeta. No mar, né, 70% do planeta Terra é de água, deveria ser chamado planeta água ao invés de planeta Terra, como muitos sabem. Todavia, essa água salgada não é boa para consumo, né? Aí, a outra parte da água disponível é na forma de nuvens, de vapor. As nuvens são vapor de água, né? Quando chove, quando ocorre a precipitação, que é o nome bonito de chuva, né? Essa água vem para o mar, para os continentes, e também ela vai estar, no caso das geleiras, ela vai se solidificar, né, formando as geleiras, montanhas de gelo, que também não é disponível para beber porque está congelada, né? Então, a água que a gente utiliza para beber, ela tem que estar no estado líquido em rios e lagoas. Todavia, se eu jogo fezes, urinas, né, esgoto efluente nessas águas de rios e lagoa, a água que cair da chuva está limpa, mas ao cair nessa lagoa poluída, vai estar poluída, né? Então, a gente precisa de quê? De conscientização ambiental por parte do aluno e principalmente por parte dos nossos governantes em se preocupar de limpar de fato uma lagoa, né, um rio, e não jogar esgoto nele. Aqui em Linhares, vira e mexe, eles estão limpando a lagoa. Não adianta nada tirar as plantas aquáticas, urbanizar, botar uma grama, um pouquinho, achar bonitinho e por debaixo continuar jogando esgoto. Ela não vai ficar limpa nunca, né? Eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de colocar a rede de esgoto para tratar o esgoto das casas. E se não houver uma rede de esgoto, eu posso comprar uma fossa séptica. Os materiais de construção já vêm de uma fossa séptica que tem um sistema de tratamento para as fezes, né? A água sai com 97% de pureza. É melhor do que você jogar 100% de cocô na água, né? Então, pelo menos aquelas casas que estão próximas à linha verde, se não há tratamento de esgoto ali, e eu tenho certeza que não tem, as casas, elas deveriam pelo menos receber, ganhar da prefeitura, ou quem sabe ter o valor da caixa de esgoto, né? Você compra essa caixa séptica, um desconto no IPTU, quem sabe. Cada casa tem um valor de IPTU. Quanto maior a casa, dependendo do lugar, o IPTU é mais caro. Então, se a pessoa tivesse isenção, ela talvez teria um estímulo para comprar a caixa de esgoto, né, para fazer o esgoto, a fossa séptica e não jogar o esgoto na lagoa. Então, assim, a gente percebe que é uma forma sempre de estar, literalmente, gastando dinheiro público à toa, ao invés de tratar o problema, optam por secar gelo, né? Remediar ao invés de curar e sanar o problema. Pois bem, o ciclo da água, né? Como que acontece? Toda a água, ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Para que essas mudanças ocorram, vocês já viram anteriormente que você precisa de aumentar a temperatura e a pressão, certo? Então, primeiro, para chover, eu preciso que essa água vaporize. Então, essa água que está para vaporizar, ela vai absorver calor. Então, o gelo, as geleiras, vai acontecer degelo, quando vai absorver calor da atmosfera, principalmente por conta do aquecimento global, que é um calor excessivo causado pela poluição, né, gases atmosféricos. Esse degelo, então, vai escorrer essa água, né?
parte dessa água vai se infiltrar no solo, formando água subterrânea, também chamada de lençol freático, né? Boa parte desse lençol freático vai abastecer os rios e lagoas da região, mas também pode ir para o mar, como está mostrando essa setinha. A evaporação ela vai acontecer de rios, lagoas, lamas, qualquer fonte de água vai absorver luz do sol e vai evaporar. Você tem a evapotranspiração, que é um fenômeno que acontece, que é a evaporação através da transpiração dos seres vivos. Por exemplo, nós suamos. Isso é um tipo de evapotranspiração. Quando a nossa temperatura aumenta, né, do corpo, a gente sua para molhar a pele, para resfriar, manter a temperatura constante, como eu já expliquei anteriormente, né? Somos homeotérmicos. E, com isso, a água que está em nós, ela vai sofrer evaporação, suor seca, né? Então, isso é evapotranspiração. Uma folha de uma árvore, se você puser numa sacola, você vai ver que a sacola vai ficar toda com condensação no interior dela. Isso é uma prova de que os vegetais também têm evapotranspiração, assim como os animais, né? Então, toda essa água dos animais, dos vegetais, dos rios, do mar, vai evaporar. E ao evaporar, vai subir em forma de vapor. Se encontra uma massa de ar frio, que pode vir dos oceanos, ou também dos polos, né, das geleiras, ou também das geleiras, massa de ar quente com massa de ar frio, vai acontecer a condensação. Essas moléculas de água vão se aglutinar, formando gotas líquidas, que eu chamo de precipitação, ou popularmente conhecido como chuva. E essa chuva vai cair no solo, vai infiltrar, né? Vai poder se acumular em poças, abastecendo rios, lagoas. Então, isso é o ciclo da chuva, né? E essa água, ao absorver a luz do sol, vaporiza e continua tudo de novo, né? Então, às vezes o livro de ciências fala assim, é possível acabar a água no planeta? Acabar não. Mas é possível a água doce estar indisponível para o consumo humano devido a essas ações humanas, né? E aí é importante explicar para os alunos o que é o aquífero. O que é o aquífero, o que é a água da superfície, que é aquela água de rio, lagoa, mar. Existe a água que infiltra-se no solo, né? Quando encontra um solo arenoso ou uma rocha porosa, que é aquela rocha cheia de furinho, a água vai infiltrando e ela pode se acumular debaixo da terra, formando o que a gente chama de lençol freático. Dependendo da profundidade e da quantidade de água, esse lençol freático ele é chamado de aquífero. O que seria isso? Um gigantesco, né, lençol freático. A diferença é que o aquífero ele está muito mais profundo, tá? Por exemplo, o aquífero Guarani é um grande reservatório subterrâneo de água que aqui no Brasil ele atinge Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Além disso, ainda está presente em 3 países vizinhos, né, que fazem fronteira com o Brasil, como Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, é um grande reservatório. E as crianças às vezes pensam assim, tia, então se acabar a água não tem problema, porque a gente tem esse grande reservatório, é só buscar. Gente, esse reservatório ele está a cerca de 10 mil metros de profundidade. Primeiro, está muito fundo. Segundo, se desenvolvermos tecnologia para usar essa água, depois de um tempo, o que vai acontecer? Aonde tem a massa de água, ela vai saindo, vai descendo. O que está acima da massa de água? Solo, correto? Já pensou? Se a gente usa essa água e o solo vai só descendo, 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 daqui a pouco as cidades afundaram, né? A gente pode brincar com eles assim, não é bem assim que acontece, mas para que eles entendam. A gente tem que estimular as crianças a não pensar que os recursos são infinitos, que nunca vão acabar. Ao contrário, os recursos são finitos, a gente precisa recuperar o estrago que a gente recuperar os que a gente já estragou, os que estão estragados pelo ser humano. A gente não precisa tirar a água das profundezas, gastar rios de dinheiro para desenvolver tecnologia para tirar essa água daí. A gente precisa, sim, educar a população, educar os governantes, no sentido de quê? No sentido de recuperar rios, lagoas que estão eutrofizados, né, que estão poluídos,
e dessa forma ter uma fonte de água e usar a água de forma sustentável, né? Por exemplo, aqui no Brasil usa-se água potável para dar descarga, né? Será que o cocô do brasileiro é tão chique que ele precisa de uma água potável para ir embora no vaso? Os países de primeiro mundo, tecnológicos, né? Eles utilizam água não potável para descarga. E se o governo brasileiro investisse em formas de conscientização de reutilizar a água da pia? Porque lá na Europa eles fazem isso, eles pegam a água da pia, vai para um reservatório e esse reservatório, quando você dá a descarga, é a água desse reservatório que vai sair para o cocô, né? Água do chuveiro também é usada para isso. Ah, mas precisa de muita tecnologia. Não, não precisa. Precisa de inovações. Então, a gente precisa criar nos nossos alunos, né, essa consciência ambiental de preservação, de economia de água, de cuidado com a natureza, para que eles sejam adultos melhores do que nós somos hoje. Os 3 estados físicos da água já foi trabalhado, né? É só uma revisão. É importante dizer como que a água é utilizada no mundo, né? Olha lá, 71% da água que existe é água. Aqui, 97% da água que existe aqui é salgada, tá vendo? Somente 3%, ou seja, vamos pegar o planeta. 100% da água do planeta que eu tenho, 97% desses 100% é água salgada. Não consigo beber. Aí 3% é água doce. Porém, desses 3%, olha lá, ó, desses 3%, 71% é água congelada. Eu também não consigo beber. Depois, 18% estão em depósitos subterrâneos. Também não dá para beber. Depois, 7% são lagos e cursos d'água, lagos, lagoas, né, rios, braços de rios. E desses, muitos estão poluídos. Vamos usar a nossa própria cidade. 69 lagoas, 65 com nomes, e dessas 69 lagoas, boa parte delas estão poluídas. Ou são propriedades particulares, mesmo sendo contra a lei. Mas aqui em Ares isso existe. E 4% está sob a forma de vapor na atmosfera, que a gente também não consegue beber. Então, de 100% da água existente no planeta, 97% eu não consigo utilizar. Só 3%. E desses 3%, uma parcela muito pequena que a gente consegue utilizar. E ainda está se cada vez mais destruindo o que existe. Então, as pessoas precisam ter essa conscientização. E essa conscientização, ela está longe de acontecer, tá? Muito longe. Porque não adianta nada eu ficar falando para o aluno, vamos economizar água, não vamos jogar lixo, não. E olha aqui, essas manilhas, a própria prefeitura, empresas que jogam efluentes, esgoto in natura direto nos rios. Ah, professora, mas isso aqui é da população. Sim, isso daqui é da população. A população também tem que fazer a sua parte, tá? De quê? De jogar o lixo no lixo. A gente não tem que ensinar os nossos alunos a querer dar trabalho para o gari, tá? Ninguém quer dar trabalho para o coveiro, não é verdade? Então, por que o menino quer dar trabalho para o gari? Vamos ensinar a jogar o lixo no lixo para que o vento, para que outros artifícios possam fazer com que esse lixo chegue no rio. Ah, eu joguei essa garrafa PET aqui, foi na rua. Aí o vento tocou, o cachorrinho empurrou e outra coisa aconteceu e ele caiu no rio. Aí aqui você tem, ó, garrafa PET, lata de tinta, colchão, carrinho, uma série de coisas, ó, chinelo, tudo isso, gente, apodrece literalmente a água. Tá? Deixa essa água imprópria para consumo humano e muito menos para seres vivos, né? Peixes ali não vão existir. E o que eu posso fazer? Fazendo a minha parte como cidadão, jogando lixo no lixo e conscientizar as pessoas ao redor. Eu achei interessante, uma vez, passou no programa da Fátima Bernardes, um cara que morava próximo a um rio, onde ele brincava de tirolesa quando pequeno, e esse rio ficou poluído, né? Por conta de lixo que estavam jogando mais à frente. E
diariamente vários lixos passando por ali. E ele criou uma estratégia fantástica, assim, que ele tinha que ganhar um prêmio Nobel, tá? Ele simplesmente criou uma barragem. Ele pegou arames que você faz varal, tramou uma tela, como se fosse uma teia, e colocou de um lado, de uma ponta a outra do rio. E essa rede, digamos assim, como se fosse uma rede de vôlei, essa rede ficou um pouco submersa e maior parte dela sobre o rio, assim. Cerca de 1 metro, meio para baixo, meio para cima, aproximadamente. Foi isso que deu para ver nas filmagens. E todo o lixo que ia passando ia ficando parado ali, a ponto de formar uma grande massa de lixo e a prefeitura ser obrigada a ir lá recolher, né? Isso diminuiu muito a quantidade de lixo no estuário, né, desse rio. Então, assim, e na foz também, porque todo esse lixo, ele vai uma hora chegar no mar, igual aqui em Ares, em Regência, a gente tem muito lixo na praia de Regência. Então, é uma solução simples, barata e eficaz. E uma PET o Gari não vai ter que buscar, mas 1 tonelada de lixo a prefeitura vai ter que buscar, ela não pode negligenciar. E com isso, se todos os rios fizessem isso, se todas as prefeituras fizessem isso nos rios que passam nas cidades, a gente já teria uma boa solução. Minha câmera está travando, eu vou parar a videoaula por aqui. Vocês fiquem com Deus e um grande beijo para vocês.